Seguimos com essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba e desta vez ouvimos Felipe Bombardelli, que é candidato à Prefeitura pelo PCO, o Partido da Causa Operária. Tem 34 anos, é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná e tem mestrado em Robótica. Na área política, já foi militante e tesoureiro do Partido Pirata. A gente vai saber um pouquinho mais disso com o próprio Felipe. Seja muito bem-vindo à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite, Felipe. Opa, eu que agradeço aí o convite e vamos aí responder as perguntas, vamos fazer uma entrevista e com a excelente voz aí das Voice. Obrigada, que é isso. Aliás, a sua formação é sobre ciência da computação, essa é a sua área de atuação. Quais então são suas propostas para essa área de inovação aqui em Curitiba que vem sendo muito destacada nos últimos tempos? Meu slogan de campanha que eu preparei é simplesmente preparando Curitiba para a quarta revolução industrial, porque nós estamos passando por uma quarta revolução e, como todos sabem, aprenderam aí na parte de história, que os países que entram nas revoluções industriais, eles acabam se tornando potência, e aqueles países que não entraram acabam sendo periféricos, né? Então, a minha proposta é preparar Curitiba para a quarta revolução industrial, que ainda está em processo de desenvolvimento, e eu, como área da computação e da parte de robótica, junto com toda a minha bagagem política aí que eu venho aprendendo, eu vou tentar fazer uma boa administração e fazer com que o Brasil, se torne industrializado e entre na quarta revolução industrial. Essa parte da robótica e da inovação, você também pretende levar para a rede municipal de ensino, por exemplo, para a educação? Isso também faz parte da sua proposta para unir? Lógico que a rede municipal não forma os profissionais, mas para já existir esse contato desde cedo, o que você pensa e pode propor a respeito disso? Primeiro, os professores são os principais protagonistas dessa revolução, porque eles vão preparar o desenvolvimento e a capacitação das pessoas. Na área municipal tem muitos projetos com robóticas, tem muita coisa que as pessoas podem fazer ali mesmo no ensino fundamental, já trabalhar com tecnologia, com impressão 3D, com aplicar ali a modelagem 3D para construir os equipamentos em plástico já com as impressoras 3D, ver aquela parte da geometria sendo feito real, isso vai motivar bastante. E claro, os professores, eles têm que estar motivados para querer mudar o mundo, para colocar ali, vou ensinar esses pessoal, para a gente capacitar as pessoas para produzir, ter um poder de produção bom. O que eu não quero é uma sociedade que é baseada no consumo, onde a pessoa fica escrava ali de consumir e não ter esse poder de produtivo. Porque quando você vai lá, você compra alguma coisa, você tem uma satisfação em ter comprado aquele item. Mas quando você vai lá e constrói um robô, essa satisfação é enorme. E quem é capaz de ensinar essa população a construir os itens, a dominar a tecnologia, são os professores. Claro, os professores da municipais têm o seu papel, eles têm que incentivar a criança desde o início com essa educação, porque quando ele chegar no ensino médio, a criança já vai estar bem disposta. E, claro, a gente vai ter que estudar como o ensino fundamental vai ser nessa quarta revolução industrial. Porque tudo está mudando, então o jeito de fazer política está mudando, o jeito de transportar os itens está mudando, o jeito de aprender e ensinar também está mudando. E hoje os professores estão basicamente escravos ali de uma tecnologia que está vindo de cima para baixo e eles não têm esse controle da tecnologia. E até o próprio jeito de fazer guerra também está mudando. Então, a gente vai ter que chegar com os professores, ver como a gente vai trabalhar com esse item. E, claro, a educação ela tem que ser pública, tem que ser estatizada, já é estatizado, mas evitar essa terceirização que está sendo feita. E para o ensino fundamental, que o governo estadual está terceirizando, a ideia é que a gente pegue uma fundação do governo, do município, e tome conta das escolas do ensino médio. Já que o governo não quer administrar, nós da prefeitura vamos administrar. É isso aí.
Você falou sobre também essa questão da formação, né, e desde cedo, da educação. O PCO defende bandeiras ligadas aos trabalhadores. Que tipo de política também você pretende fazer para aumentar essa formação, essa qualificação profissional aqui na cidade e também, consequentemente, a geração de empregos na capital paranaense? Isso é uma boa questão. O partido tem uma ideia de diminuir para 35 horas, fazer uma campanha para diminuir a carga horária para 35 horas e gerar mais emprego. E eu também, como município, eu quero tentar adotar para alguns cargos um regime de trabalho de 20 horas de estudo, 20 horas de trabalho. Ou seja, meio período a pessoa trabalha e o outro meio período ela estuda. Os primeiros cargos que eu vou fazer isso são os cobradores dos ônibus, porque na nossa proposta vai ser extinto a carreira, o cargo de cobrador, e eu preciso realocar esse pessoal. A gente não vai demitir, a gente vai trazer os cobradores como funcionários públicos e vamos capacitar eles para uma realocação de trabalho. E no futuro, a gente vai ter que pensar um regime de trabalho para todos, também de 20 horas de trabalho e 20 horas de estudo. Essa recomposição, então, haveria da própria administração pública, do quadro. Com isso, haveria necessidade de contratação também e até de fazer mais concursos públicos? Isso também seria a sua pauta? Sim, também. A parte da educação e saúde não deve ser tratado como uma lógica capitalista de indústria, de formar mais alunos com a menor quantidade de professores, ou tratar mais pacientes com a menor quantidade de médicos. É o contrário, tem que ter mais professores, que aí vai formar melhores alunos, e os hospitais também, quanto mais médicos, mais enfermeiros tiver, ele vai dar um tratamento mais humano, mais específico para as pessoas. Isso que elas querem. Só que hoje, o que está acontecendo? A tecnologia está sendo inserida nos hospitais para intensificar o trabalho dos médicos, colocando eles numa jornada de 12 horas nos plantões aí altíssimos. Muitos estão aí super estressados e super sobrecarregados. E em vez da tecnologia ajudar, ela está automatizando, tirando a humanidade da saúde, certo? E deixando os médicos estressados e sobrecarregados. A nossa ideia é aumentar uma boa quantidade aí, fazer concurso público, tirar essa parte de terceirização dos médicos, todos os médicos serão funcionários públicos e essa é a proposta. Aqui na CBN estamos falando com Felipe Bombardelli, candidato à Prefeitura de Curitiba pelo PCO. E você, candidato, comentou mais sobre essa questão dos cobradores, e aí a nossa pergunta também vai sobre a sua proposta na área de transporte público. O que o senhor pretende fazer? Alguns candidatos colocam a possibilidade de tarifa zero, outros querem colocar ainda, retomar esse estudo do metrô, por exemplo. Qual a sua proposta para o transporte coletivo da cidade? A minha proposta, a proposta do partido é a tarifa zero, porém eu concordo com o Requião, que o transporte de Curitiba é complexo, existe uma série de coisas, uma série de itens que precisa ser ajustado para a gente poder chegar na tarifa zero. A minha proposta para esse primeiro mandato é uma proposta que eu peguei em Praga, quando eu morei lá, que é ter uma tarifa mensal de R$ 85, que é 6% do salário mínimo, que é o que eu pago para o Vale Transporte, e é pago mensalmente, não é pago por passagem. Então a pessoa vai poder usar quantas vezes quiser. Se ela quiser ir no mercado que está distante 100 metros, ela não vai pagar uma passagem, ela vai pagar sempre fixo, R$ 85. E isso traz uma série de vantagens. Não vai precisar de catracas, porque catraca nos ônibus é um espaço perdido. Ele vai poder entrar por qualquer porta do ônibus, não só pela frente. Ele vai poder usar quantas vezes quiser o ônibus. Se ele precisar trocar 2, 3, 4 vezes, ele sempre vai pagar o mesmo valor, R$ 85. Em Praga, eu pagava R$ 700 anualmente. Eu também vou ter a proposta de pagamento anual, que vai ter algum desconto. E, claro, a dificuldade, o problema disso é que vai ser extinto
o cargo de cobrador. Mas a gente vai garantir que ninguém vai perder o emprego por isso. A gente vai realocar essa galera. A gente vai dar capacitação para esses cobradores, para eles poderem se realocar, serem engenheiros. A minha ideia é que esses cobradores possam virar engenheiros e me ajude a desenvolver tecnologia para o Brasil, colocar o Brasil na quarta revolução industrial e também futuramente os motoristas vão entrar para um processo no mesmo nível. Mas essa campanha, que é uma mensalidade mensal, ela é um meio termo, é um termo de transição para a tarifa zero. E um pouquinho diferente, o Requião, ele propõe que a frota seja pública e a operação seja privada. Nós propomos que a frota seja pública e a operação também seja pública, porque com a tecnologia que a gente está desenvolvendo, a administração se torna cada vez mais fácil. Então você vai ter toda uma série de sensores, hoje todo ônibus já tem um GPS, então isso facilita, já tem todas as rotas dos ônibus, então a administração se torna cada vez mais fácil com a inserção da tecnologia. Então não tem por que a gente pagar um terceirizado para fazer a administração. E claro, eu como eleito como prefeito, a minha função, o meu trabalho é administrar. Esses políticos que terceirizam e privatizam, eles simplesmente estão delegando o trabalho dele para outros. Então, o político que terceiriza e privatiza, eles não querem trabalhar, não querem exercer a função de administrador. Certo? O pessoal, vamos administrar, vamos colocar tecnologia. Eu, como programador, conheço como entender os processos, como otimizar os processos, e assim eu quero fazer a melhor administração para que a população seja atendida e a administração pública seja eficiente. O senhor comentou, faltam 3 minutos para a nossa entrevista finalizar, mais uma pergunta sobre a questão da tarifa zero ainda do transporte. A partir do momento que chegar nessa ausência de cobrança do usuário, como então na sua gestão poderia haver a compensação de custos? Como existiria subsídio, se procuraria financiamentos? Como então custear o sistema nesse sentido? É bem simples. A tendência é cada vez o transporte público se torne menos custoso. Veja, a realidade de ônibus autônomos sem motorista vai chegar aqui em 10, 15 anos. Se você tem um sistema público totalmente automatizado, o custo dele é pequeno. A tendência, então, é seguir uma tarifa zero. Essa tarifa mensal é uma de transição que vai ser implementado, que é justamente para não... a gente tem que mudar no orçamento da saúde e educação. E com o tempo a gente vai diminuindo essa tarifa até chegar a zero. Simples assim. Candidato, então, para o senhor finalizar, temos aqui mais 1 minuto e meio. Qual o seu recado final para o ouvinte da CBN? Então, eu gostaria de fazer uma homenagem ao Santos Dumont, que ele inventou o Demoiselle, que é o jeito do avião que nós conhecemos. E ele, em vez de correr atrás de patentear o Demoiselle e ganhar dinheiro com isso, ele foi lá, publicou todo o projeto do avião nas revistas, para que outras pessoas também peguem essa tecnologia e produzam seus próprios aviões. E com isso, ele ajudou muito a humanidade, a desenvolver a humanidade com a generosidade. E é isso que eu quero fazer, desenvolver a tecnologia, a quarta revolução industrial no Brasil, e assim como o Santos Dumont fez, colocar a quarta revolução industrial aberta para que todos os países, para que o Brasil, a América Latina e a África também consigam se industrializar e a gente mudar o mundo, chegar numa sociedade com uma produção de abundância, em que a tecnologia diminua o trabalho das pessoas, em vez de intensificar e aumentar a sobrecarga sobre as pessoas. E vamos colocar o Brasil nessa revolução industrial e fazer do Brasil uma grande potência.
Muito obrigada, candidato, por ter aceitado o nosso convite, por falar aqui ao ouvinte da CBN sobre as suas propostas. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço. Aqui na CBN a gente conversou com o Felipe Bombardelli, que é candidato à Prefeitura de Curitiba pelo PCO, o Partido da Causa Operária. Nós fizemos aqui na CBN essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba e também estamos disponibilizando todo esse conteúdo no nosso site, o cbncuritiba.com.br. CBN, a rádio que toca notícia.